Olá, alunos! Como vocês viram aí no curso, eu tenho a limpeza clássica dos cristais, né? Feita com sal, com água, tem a energização, que pode ser feita também de várias formas, sendo que a mais clássica é colocando no sol e colocando na lua. Vejam bem, para um primeiro momento, eu vou deixar isso bastante claro, para um primeiro momento, ou seja, você recebeu a pedra, ela chegou pelo correio, você comprou em alguma loja, você recebeu a primeira vez a pedra, eu realmente recomendo que faça essa limpeza completa. Existem sim pedras que não podem ser molhadas, que não podem ficar no sal, mas isso assim, em termos de constância. Então eu não posso toda semana, todo mês fazer esse procedimento, porque eu posso prejudicar essa pedra. Agora, se você fizer esse procedimento uma vez, rapidamente, então você não precisa ficar muito tempo passando no sal, muito tempo na água. Fizer esse processo rapidamente com a intenção de limpeza, né? Depois que você molhou a pedra, secar muito bem com um pano seco, né? Todas as reentrâncias. Eu recomendo, porque para a primeira limpeza é uma limpeza bastante eficiente, ok? Uma vez só, primeira vez que você pegou aquela pedra. Para as próximas limpezas, existem também métodos alternativos, incluindo estes, que são os mais clássicos: usar sal, usar água. Existem métodos alternativos que são seguros, que não vão trazer um tipo de problema para a sua pedra, ok? Então, para essas limpezas subsequentes, tem uma série de técnicas listadas no curso, né? Desde o começo do curso já tem essas técnicas, estão listadas, são técnicas simples. Porém, como alguns alunos, escrevem perguntando sobre essas técnicas, eu resolvi então gravar um vídeo mostrando essas técnicas na prática, para que fique bastante claro, né? Às vezes a pessoa tem um pouco de dificuldade de ler e colocar em prática. Então, mostrando no vídeo, né, várias dessas técnicas, ficará então mais fácil para que você faça essa limpeza subsequente. Então, por exemplo, uma limpeza entre um atendimento e outro, uma limpeza sua mesmo, você usou a pedra hoje, quer usar amanhã de novo, então você também pode fazer uma limpeza rápida, né? Alguém pegou em algum cristal que estava no ambiente, você pode fazer uma limpeza mais rápida, não tem problema, ok? E aí eu deixo várias sugestões, para que você escolha aquela que é mais acessível para você, que está mais próxima, né, aos seus recursos, e vocês verão assim que é bastante simples. O outro ponto que eu preciso colocar é que vocês não precisam fazer todas essas limpezas, que é outro ponto que me perguntam. Então eu tenho que fazer todas essas técnicas, né, que são de limpezas subsequentes? Não, você vai escolher somente uma, aquela que for mais adequada para você. E por isso mesmo você verá como é bastante simples, né? Porque você pode fazer a limpeza assim, até mesmo colocando sobre um cristal, por exemplo. Então é muito, muito simples. Você escolhe uma técnica para fazer essas limpezas subsequentes, ok? Vamos então às práticas. Olá pessoal, então nesse vídeo nós vamos ver aí algumas técnicas de limpeza de cristal, né? Técnicas de limpezas subsequentes entre atendimentos, né? E assim por diante. São limpezas mais rápidas. Primeira técnica, colocar a pedra na água. Então eu posso colocar a minha pedra em um copo com água e deixar em repouso por 3 ou 4 horas ou de um dia para o outro. Quanto mais pura for essa água, melhor. Então, se eu tiver acesso a uma água de rio, de cachoeira, né, eu posso até mesmo deixar dentro de um rio em um recipiente seguro, né, bem amarrado, que não irá embora com a correnteza, eu posso fazer isso. Eu posso utilizar água mineral, água filtrada. Agora, se eu não tiver acesso a nenhum tipo de água assim, né, purificada, não há nenhum problema em utilizar a água da torneira. Você utiliza os recursos que você tem. Porém, algumas pedras elas são sensíveis à água, né? E justamente por esse motivo nós vamos trazer então outras técnicas. Nessa água eu posso ainda colocar para um copo de água uma colher de sopa de sal, misturar bem e posso então colocar as minhas pedras aqui dentro. Essa técnica é muito interessante, por exemplo, né, para quem utilizou as pedras em um dia e deseja utilizar novamente no dia seguinte, eu posso deixar as pedras de molho, então, nessa mistura
de um dia para o outro. No dia seguinte, eu lavo, né, enxaguo com água corrente e seco bem as pedras. Lembrando que esse procedimento é para pedras que não tem nenhuma restrição à utilização de água, né? Essa seria a forma mais clássica de limpeza. Uma outra forma de limpeza muito simples é enterrar a pedra em uma planta. Porém, apesar de ser simples, eu não considero essa técnica a mais, digamos assim, a mais prática, né? Porque a pedra acaba sujando. E também tem que ver que se for uma pedra que tem restrição com água, não é recomendável, porque a terra geralmente ela tem algum grau de umidade, né? Mas é muito simples, seria simplesmente enterrar aqui a pedra na terra, deixar por algumas horas ou de um dia para o outro e em seguida retirar, lavar e secar. Como eu disse, né, não é tão prático quanto outros métodos, mas é possível e também acaba energizando a pedra por conta da energia da terra. Uma outra prática muito interessante e simples é utilizar uma placa de selenita. A selenita ela tem esse potencial de limpeza, né? Eu até postei um videozinho esses dias no Instagram, né? Simplesmente eu pego a placa de selenita e eu coloco sobre esta placa algumas pedras, né? Quantas pedras comportar eu posso colocar aqui. E deixo então em repouso por 3, 4 horas ou de um dia para o outro. Então eu posso ter várias plaquinhas, né? E colocar então sobre essa placa de selenita, ela já fará tanto a limpeza como a energização. Uma outra técnica, também utilizando a selenita, é utilizar uma espécie de uma varinha de selenita, né? Uma barra de selenita, algo que tenha assim esse formato mais alongado, mais pontudo. Então eu vou arrumar da seguinte forma: eu coloco esse bastão de selenita junto com uma ponta de drusa de quartzo incolor ou um cristal gerador de quartzo incolor, ok? Tanto faz. Então eu coloco aqui na pontinha, olha, como se formasse uma só peça. E aqui, onde eu tenho a ponta do quartzo incolor, eu vou distribuir então os cristais que eu desejo limpar. E eu posso colocar quantos cristais eu quiser, né? Coloco aqui todos distribuídos na frente dessa ponta. Basta 2 minutinhos nessa posição, ele já fará também limpeza e energização. Essa técnica é muito útil para quem realiza atendimentos e quer uma limpeza bastante rápida. Você já pode deixar montada essa estrutura em uma mesinha. Depois que utilizou as pedras, já coloca nessa configuração e quando for utilizar com a próxima pessoa, as pedras já estarão limpas. Então, é outra maneira bastante fácil. Outra maneira fácil é utilizar uma drusa, especialmente de quartzo incolor. Eu também posso utilizar a drusa de ametista, tá? Mas a mais conhecida para essa finalidade é a de quartzo incolor. Simplesmente eu vou colocar a pedrinha aqui em cima, né? Olha, como a minha drusa é pequena, não cabem muitas pedras. Mas existem drusas maiores, ou você pode ter várias drusas e simplesmente coloca as pedras em cima. Deixa eu pegar uma verdinha aqui que aparece mais, olha. Ó, simplesmente coloca ali em cima e deixa em repouso por algumas horas ou de um dia para o outro. Isso também já promoverá a limpeza da pedra de uma forma segura. Uma outra forma de limpeza é deixando de molho no sal. Tanto sal grosso quanto sal marinho, ou se não tiver, em último caso, você pode utilizar o sal de cozinha. Eu gosto muito de utilizar o sal marinho, né? Então eu simplesmente deixo as pedras enterradas nesse sal. Algumas pedras são sensíveis ao sal e por isso esse método não seria utilizado. Mas para as pedras que não são sensíveis ao sal, eu posso fazer isso. Também muito útil entre um atendimento e outro, né? Depois eu tiro essas pedras, lavo rapidamente e seco bem. Ou até mesmo de um dia para o outro, também posso utilizar esse procedimento. Uma outra forma de limpeza é através do sopro. Eu posso imaginar que estou recebendo uma luz violeta através do chakra da coroa e que essa luz violeta está saindo junto com o meu sopro para limpar a pedra. Dessa forma.
Posso realizar essa respiração, esse sopro, umas 3 vezes. E depois eu finalizo imaginando que estou recebendo uma luz branca pelo chakra da coroa. E pelo sopro está saindo então a luz branca, que é energizante. Dessa forma. Pronto. Com isso eu já terei a limpeza e energização da pedra. Uma outra forma é através do incenso, né? Da fumaça do incenso. Deixa eu colocar aqui para ficar bem visível, olha. Então, para utilizar a fumaça do incenso também é muito simples, né? Basta eu pegar a pedra e rolar, então, sobre essa fumaça, olha. Deixa eu pegar uma pedra colorida para ficar mais visível, olha. Eu simplesmente vou mais ou menos um palmo acima do calor mesmo, né? Da chama. Eu vou rolando aqui na fumaça com a intenção de limpeza. 1 minutinho é o suficiente. Uma vez uma aluna me relatou que a pedra criou uma espécie de gosma em torno dela quando ela utilizou o incenso. Existem 2 explicações. Ou deixou-se muito próximo ao calor aqui do incenso e com isso, né, era uma pedra sensível ao calor e pode ter então feito essa gosma que depois acabou secando, ou pode ser que fosse uma pedra feita em laboratório, porque existem pedras feitas em laboratório muito parecidas com as originais e até mesmo eficientes, porque o componente, a composição delas, né, geralmente é bastante parecido com o original, a não ser aquelas pedras feitas de resina mesmo, que não tem nenhuma propriedade, né? Mas considerando que poderia ser uma pedra feita em laboratório, também pode ser que tenha soltado essa resina. Então a minha orientação é sempre passar mais ou menos a 1 palmo, né, de distância aqui, olha, na fumaça, e sempre pesquisando para ver se não é uma pedra sensível ao calor. E outra possibilidade é utilizando a própria chama da vela, né? Eu posso rolar a pedra aqui acima da chama a uma distância bastante segura para não me queimar e para não danificar a pedra. Também rolo aqui por alguns segundos com a intenção de limpeza e estará limpa. Uma outra possibilidade, né, é utilizar essas velas em uma bancada, por exemplo, em forma de círculo e colocar as pedras no meio, né? Eu posso colocar as pedras assim e deixar queimando aqui, né, por algumas horas, 3, 4 horas, ou se for uma vela pequena, até extinguir a chama. Isso também promove a limpeza e energização das pedras. E finalmente eu tenho mais 2 técnicas, que seria a defumação, né? Então eu poderia acender um feixe de defumação, apagar então a sua chama e passar a fumaça na pedra de uma forma muito parecida com o incenso. E ainda colocar as pedrinhas num recipiente como esse, né, sem o sal, só as pedrinhas, e deixar exposto então a chuva, né, a chuva, a tempestade. A água da chuva é uma água que, além da limpeza, também traz uma energia muito boa, muito intensa. Então eu posso fazer isso, colocar as pedrinhas no recipiente e deixar exposto à chuva, sempre com atenção para ver, né, se não está em perigo, né, da pedra cair, enfim, de se danificar e alguma coisa assim. Então, colocar no local seguro dentro de um recipiente para não perder a pedra. Certo? Eu espero que com esse vídeo tenha ficado bastante claro, né, quais são as formas alternativas de limpeza. Lembrando também que nós temos um vídeo mostrando um spray de limpeza de cristal, né, ele também está no YouTube, que faz uma limpeza muito rápida, muito prática e é também muito eficiente. Então esse aí vocês também têm como outra alternativa. Eu espero que tenham gostado e eu volto então com o próximo vídeo. Até mais!